Ele estava sozinho, cuidando da residência enquanto a família de seu melhor amigo Miguel viajava, mas o som o paralisou. Era António, o pai de Miguel, voltando de uma viagem de negócios semanas antes do previsto. O choque veio quando António o flagrou sumindo na sala, folheando um álbum de fotos antigas da família, e em vez de raiva, um olhar de confusão mútua os uniu em um silêncio que mudaria tudo. João piscou, tentando processar a cena. Ele havia se instalado confortavelmente na casa ampla no bairro de Alfama, com suas ruas estreitas e cheiro de sardinha grelhada pairando no ar. Miguel, seu amigo de infância da universidade, confiara nele para regar as plantas, alimentar o gato e manter tudo em ordem enquanto a família desfrutava de férias em Porto. Fica à vontade, mano, dissera Miguel antes de partir, com um abraço rápido. Mas agora, ali estava António, de 45 anos, alto e imponente, com a mala ainda na mão, os olhos castanhos fixos em João como se o visse pela primeira vez. João. O que você está fazendo aqui? Perguntou António, a voz grave quando na sala iluminada por uma lâmpada antiga. João, vestindo apenas boxers, sentiu o rubor subir ao rosto. Ele havia tirado a roupa para tomar um banho rápido, mas se distraíra com o álbum sobre a mesa de centro. Fotos de Miguel criança, de António mais jovem ao lado da esposa falecida, e agora, esse encontro inesperado. Desculpe, Sr. António, eu. Miguel me pediu para ficar aqui. Eles voltam só na próxima semana, gaguejou João, correndo para pegar uma toalha. António franziu a testa, mas não pareceu irritado. Em vez disso, largou a mala e se sentou no sofá, esfregando as têmporas. Eu cancelei a viagem. Problemas no trabalho. Não avisei ninguém porque... Bem, não queria preocupar. Seus olhos percorreram o corpo de João por um segundo a mais do que o necessário, e João sentiu um arrepio que não era de frio. Ele sempre admirara António de longe, o homem bem-sucedido, arquiteto respeitado, viúvo que criara Miguel sozinho após a morte da esposa em um acidente de carro há 10 anos. Mas agora, nessa proximidade forçada, algo se agitava no ar. Eles conversaram naquela noite, inicialmente sobre banalidades. António ofereceu uma taça de vinho do Porto, e João aceitou, sentindo-se estranhamente à vontade. Você cresceu, João. Lembro de você como o garoto magrelo que jogava futebol com Miguel no quintal, comentou António, com um sorriso nostálgico. João riu, mas por dentro, seu coração batia forte. Ele era gay, mas nunca contara a ninguém da família Silva. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o peso da tradição católica e das expectativas familiares ainda sufocava muitos como ele. E ali, bebendo com o pai de seu melhor amigo, uma atração inesperada brotava. No dia seguinte, a tensão começou a se construir. António trabalhava de casa, e João, que estudava literatura na universidade, passava as horas lendo no jardim. Mas olhares se cruzavam pela janela. António o convidava para almoços, bacalhau à brás, conversas sobre livros e vida. Você parece perdido às vezes, João. O que te aflige? Perguntou António uma tarde, enquanto cortava legumes na cozinha. João hesitou. Como explicar o conflito interno? Seus pais, conservadores de uma vila no interior, esperavam que ele se casasse, tivesse filhos. Ser gay era um segredo que o corroía. À noite, um incidente os aproximou mais. O gato de Miguel, um siamês teimoso, fugiu para o telhado, e João subiu para resgatá-lo, escorregando e quase caindo. António o segurou, os braços fortes ao redor da cintura de João. Cuidado, rapaz, murmurou, o rosto perto demais. João sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de colonia misturado com suor. Eles se olharam, e por um momento, o mundo parou. Mas João se afastou, murmurando um obrigado, o coração em disparada. Aquela noite, deitado na cama de hóspedes, ele questionava, era atração real ou só solidão? Os dias se seguiram com uma rotina carregada de subtexto. António compartilhava histórias de sua juventude, de como sacrificara sonhos pela família. Eu amava pintar, mas a arquitetura pagava as contas. Às vezes, me pergunto se valia a pena. João ouvia, fascinado, vendo vulnerabilidades no homem que sempre parecera inabalável. Mas o conflito crescia, Miguel era como um irmão para ele. Trair essa amizade por um capricho. E António, com sua reputação na sociedade lisboeta, arriscaria tudo por um jovem. Uma discussão surgiu quando João encontrou uma carta antiga no escritório de António. Era da ex-mulher, falando de amor e arrependimentos. Por que você guarda isso? Perguntou João, impulsivo. António se irritou. Não é da sua conta, João. Minha vida não é um livro aberto. Mas depois, se abriu, eu me sinto sozinho desde que ela se foi. Miguel é tudo, mas ele tem sua vida agora. João tocou o braço dele, um gesto de conforto que se prolongou.
Eles se beijaram então, um beijo impulsivo, cheio de desejo reprimido. João recuou, horrorizado. Isso é errado. Miguel. Sua família. Antônio puxou de volta. Eu sei. Mas e se não for? E se for o que precisamos? A noite terminou em abraços, sem ir além, mas o dano estava feito. João passou horas acordado, debatendo moralmente, era amor ou luxúria. E o preço? Perder Miguel, enfrentar o julgamento social. Em Portugal, casamentos gays eram legais, mas em círculos conservadores, o estigma persistia. Ele imaginava os sussurros na igreja, os olhares dos vizinhos. No fim dessa primeira semana, uma ligação de Miguel complicou tudo. Ei, mano, como vai aí? Meu pai ligou dizendo que voltou cedo. Tudo bem. João mentiu, voz trêmula, tudo ótimo. Mas por dentro, o conflito o dilacerava. Ele decidira ficar, mas cada dia aumentava o risco. Antônio, por sua vez, lutava com culpa, era pai, mentor. Trair o filho assim? A tensão montava, prometendo confrontos maiores. Os dias seguintes na casa dos Silva tornaram-se um campo minado de emoções. João e Antônio evitavam-se tocar durante o dia, mas à noite, conversas profundas os uniam. Eu nunca pensei em homens antes, confessou Antônio uma madrugada, fumando um cigarro na varanda com vista para o Tejo. João, encostado na grade, respondeu, eu sempre soube, mas o medo me paralisava. Meus pais me matariam se soubessem. A honestidade os aproximava, mas o segredo pesava como uma âncora. Antônio, com sua carreira estabelecida, enfrentava pressões sociais. Seus colegas arquitetos, em jantares elegantes no Chiado, comentavam sobre a nova geração liberal, mas ele via o desprezo velado por casais gays em eventos públicos. Eu construí uma vida respeitável, disse ele a João, olhos cheios de dúvida. Perder isso por nós. João sentiu uma pontada. Era nós agora. Ele, estudante endividado, sonhando em escrever romances, via em Antônio um refúgio, mas também um abismo. Um conflito explodiu quando uma vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Antônio, vi um rapaz jovem aqui todos os dias. É parente. Antônio riu forçado, é amigo do Miguel, cuidando da casa. Mas Dona Maria ergueu uma sobrancelha, cuidado, essas amizades modernas. A sociedade julga. João ouviu da cozinha, o estômago revirando. Mais tarde, confrontou Antônio, é isso que sou. Um risco para sua reputação. Antônio negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Eles decidiram passear por Lisboa para aliviar a tensão. Caminharam pelo castelo de São Jorge, mãos roçando acidentalmente. Aqui, ninguém nos conhece, sussurrou Antônio. João sorriu, mas por dentro, questionava, era amor ou escapismo? No Miradouro, com a cidade aos pés, eles se beijaram novamente, escondidos atrás de uma muralha. Mas um turista passou, e o pânico os separou. Isso não pode continuar assim, disse João, voz trêmula. De volta à casa, uma traição involuntária ocorreu. João, ansioso, mandou uma mensagem para um amigo gay confidencial, estou me envolvendo com o pai do Miguel. O que faço? Mas o telefone de Antônio tocou com uma notificação, ele havia ligado os dispositivos por acidente. Lendo a mensagem, Antônio explodiu, você contou para alguém. Isso pode nos destruir. João chorou, era só desabafo. Eu confio nele. A briga escalou, palavras duras voando. Você é imaturo, João. Não entende o mundo real, acusou Antônio. E você é covarde, escondendo-se atrás da viuvez, rebateu João. A reconciliação veio com lágrimas. Antônio admitiu, eu tenho medo de perder Miguel. Ele é meu mundo. João abraçou-o, eu também. Mas e se ele entender? Eles passaram a noite falando de futuros hipotéticos, mas o dano emocional era palpável. João sentia o peso da escolha, continuar e arriscar tudo, ou parar e sofrer em silêncio. Uma reviravolta veio com uma carta anônima na caixa de correio, sei o que acontece aí. Cuidado com escândalos. Antônio empalideceu. Era Dona Maria. Ou imaginação. A paranoia cresceu. João sugeriu confrontá-la, mas Antônio recusou, isso só piora. Em vez disso, eles se isolaram, mas o isolamento intensificou o desejo e o conflito. Miguel ligou novamente, anunciando, voltamos em 3 dias. Mal posso esperar. João congelou. O tempo acabava. Ele e Antônio debateram, contar ou esconder. Se contarmos, ele pode nos odiar, disse Antônio.
João concordou, mas por dentro, a culpa o consumia. Ele imaginava a reação de Miguel, traição dupla, amigo e pai. Nessa fase, João enfrentou seu próprio demônio familiar. Ligou para os pais, testando águas, e se eu gostasse de alguém diferente? A mãe riu, não seja tolo, filho. Encontre uma boa moça portuguesa. O pai acrescentou, nossa família é tradicional. Não decepcione. João desligou, lágrimas nos olhos. Antônio o consolou, mas o gesto era agridoce. O clímax parcial veio em uma discussão ética. Estamos traindo Miguel moralmente? Perguntou João. Antônio ponderou, amor não é traição, mas segredo é. Eles decidiram esperar, mas uma noite de paixão quase os consumiu, pararam antes de cruzar linhas, mas o desejo os torturava. Ao fim dessa etapa, João escreveu em um diário, o preço do amor é a dor da escolha. A tensão subia, rumo a confrontos inevitáveis. Com a volta de Miguel se aproximando, a casa em Alfama parecia menor, sufocante. João e Antônio mal se falavam durante o dia, mas à noite, o magnetismo os puxava. Não podemos ignorar isso, disse Antônio, puxando João para um abraço na cozinha. João cedeu, mas recuou. E Miguel? Ele chega amanhã. A realidade batia à porta, forçando decisões. Uma traição maior veio quando Antônio recebeu uma ligação de um colega. Ouvi rumores sobre você e um jovem. Cuidado, a firma não tolera escândalos. Antônio confrontou João, você contou mais. João negou, mas a desconfiança cresceu. Na verdade, era Dona Maria espalhando fofocas após vê-los juntos no jardim. A sociedade lisboeta, com sua mistura de progresso e conservadorismo, amplificava o drama. João decidiu confrontar seus medos. Foi à igreja da Sé, ajoelhando-se em oração. Deus, é pecado amar assim. Mas respostas não vinham. Voltando, encontrou Antônio embalando fotos da família. Estou pensando em contar a Miguel, disse Antônio. João gelou, ele nos odiará. Mas Antônio insistiu, mentir é pior. A noite antes da volta, eles discutiram planos. Se ele reagir mal, eu vou embora, disse João. Antônio tocou seu rosto, não sem mim. O momento era terno, mas carregado de sacrifício. João pensou em sua vida, universidade, amigos, futuro. Tudo em risco por esse amor proibido. Miguel chegou no dia seguinte, bronzeado e animado. Mano, que saudade! Abraçou João, sem suspeitar. Antônio os observou, sorriso forçado. Durante o jantar, cozido à portuguesa preparado por Antônio, a tensão era palpável. Miguel contou das férias, mas João mal ouvia, o estômago revirado. O confronto veio involuntariamente. Miguel encontrou uma nota de João no quarto. Antônio, te amo. Ele irrompeu na sala. O quê? Vocês dois. O choque era visceral. Miguel gritou, meu pai. Meu melhor amigo. Traidores. Antônio tentou explicar, filho, aconteceu. Eu o amo. Miguel socou a mesa, amo. Isso é nojento. E a mamãe? Você a trai assim. João chorou, Miguel, por favor. Não queríamos machucar você. Mas Miguel saiu batendo a porta, correndo pelas ruas de Alfama. Antônio seguiu, deixando João sozinho com a culpa. Horas depois, pai e filho voltaram, Miguel com olhos vermelhos. Eu preciso de tempo, disse ele. Mas como? Vocês destruíram tudo. Os dias seguintes foram de dano controle. Miguel se trancou no quarto, ignorando ambos. João considerou ir embora, mas Antônio implorou, fique. Enfrentamos juntos. A sociedade interveio, Dona Maria espalhou rumores, e um jornal local mencionou escândalo em família proeminente. Antônio perdeu um contrato de trabalho. João enfrentou sua família por telefone, mãe, pai, sou gay. E estou com alguém mais velho. O pai explodiu, desgraça. Não volta aqui. A mãe chorou, o que fizemos de errado? João desligou, destruído. O preço era alto, isolamento, perda de laços. Uma reviravolta veio quando Miguel, após reflexão, conversou com João. Eu sempre soube que você era gay, mano. Mas meu pai. Isso dói. João admitiu, foi errado esconder. Mas o amor é real. Miguel ponderou, amor ou confusão? Ele é viúvo solitário, você jovem perdido. Antônio, por sua vez, lutou com moral, eu sacrifiquei por você, Miguel. Agora, sacrifico isso.
Mas Miguel respondeu: não sacrifique. Mas prove que é amor, não capricho. A família se fragmentava, mas um vislumbre de aceitação surgia. João questionava: era certo lutar por isso? O conflito interno o consumia, levando a noites insones. A tensão atingia pico, com decisões pendentes. File 4. A casa dos Silva tornara-se um palco de reconciliações frágeis. Miguel, aos 22 anos como João, alternava entre raiva e compreensão. Eu vi vocês se olhando. Era óbvio, admitiu uma noite, bebendo cerveja no quintal. Antônio juntou-se: filho, eu nunca quis te machucar. Miguel suspirou, mas machucou. E agora? A cidade toda sabe. Os rumores se espalhavam. Antônio foi chamado à firma: sua vida pessoal afeta nossa imagem. Ele defendeu: minha vida é minha. Mas perdeu o emprego, forçando-o a frialancar. O sacrifício financeiro pesava. João, sentindo culpa, ofereceu ajuda: eu trabalho meio período na livraria. Posso contribuir? Antônio recusou: não é sua carga. João enfrentou assédio social. Amigos da universidade cochichavam: ouvi que você está com um velho. Ele ignorava, mas doía. Em uma manifestação LGBT no Rossio, ele marchou sozinho, buscando força. Lá, encontrou apoio: você não está só, disse um ativista. Mas voltando, a realidade batia: família rejeitada, amigo ferido. Uma traição veio de Miguel. Em raiva, ele contou a um primo conservador. O primo ligou para Antônio: isso é abominação. Pense na família. Antônio desligou, mas o dano emocional era profundo. Confrontando Miguel: porquê? Miguel chorou: eu estava bravo. Desculpe. A família se unia na dor. João e Antônio encontraram momentos de paz. Caminhadas pelo bairro alto, mãos dadas discretamente. Isso vale o preço? Perguntou João. Antônio respondeu: você vale. Mas dúvidas persistiam. João sonhava com o futuro juntos, mas via obstáculos: idade, sociedade, moral. Uma crise de saúde abalou tudo. Antônio teve um ataque de pânico, hospitalizado. João esperou ao lado: não me deixe. Miguel veio: pai, eu te amo. E João? Talvez eu entenda. No hospital, reconciliação, Miguel abraçou ambos. Vamos tentar. De volta à casa, discussões profundas. Sociedade muda, mas devagar, disse Antônio. João acrescentou: nós podemos mudar nossa família. Miguel concordou relutante, mas devagar. Sem pressa. João ligou para os pais novamente, buscando ponte. Eu sou assim. Aceitem ou percam um filho. O pai amoleceu: venha visitar. Conversamos. Um passo pequeno, mas significativo. O amor entre João e Antônio aprofundava, mas com realismo. Não é conto de fadas, disse Antônio. É luta diária. João assentiu, pronto para pagar o preço. A tensão diminuía, mas lições permaneciam: escolhas têm consequências, amor exige coragem. Meses após o confronto inicial, a vida na casa dos Silva encontrava um novo equilíbrio precário. Antônio, agora frilancando, reconquistava clientes progressistas. Meu trabalho fala por si, declarava. João concluía a universidade, escrevendo um romance inspirado em sua jornada, anônimo, é claro. Miguel, superando a traição, saía com amigos, mas jantares familiares uniam os três. Contudo, desafios persistiam. Em uma festa de família estendida, olhares julgadores: Antônio, isso é sério? Ele respondia firme: sim, e respeitem. João, ao lado, sentia orgulho, mas o estigma doía. Sociedade portuguesa, apesar de leis gays, ainda carregava preconceitos em camadas rurais e tradicionais. Uma decisão crucial veio: morar juntos. Sim, disse João. Mas Miguel hesitou: e eu? Antônio garantiu: você sempre tem lugar. A mudança para um apartamento no Príncipe Real, bairro LGBT-friendly, simbolizava renascimento. Mas o preço? Distanciamento de parentes conservadores. João refletia sobre danos, amizades perdidas, carreira de Antônio abalada, saúde emocional de Miguel. Valeu? Perguntava-se. Mas nos braços de Antônio, encontrava resposta: sim, pela autenticidade. Miguel, em terapia, compartilhava: eu perdoei, mas a cicatriz fica. Ele datava uma garota, encontrando seu caminho, mas apoiava o casal: vocês me ensinaram sobre amor real. Em uma viagem a Sintra, eles três, o trio selava paz.
Somos família, redefinida, disse António. João sorriu, lágrimas nos olhos. Mas o despertar final veio em uma discussão noturna. E se tivéssemos escolhido diferente? Perguntou João. António ponderou, teríamos vivido mentiras. Miguel acrescentou, dor leva a crescimento. A história terminava com eles olhando o futuro, cicatrizes virando forças. Mas fica a pergunta, em uma sociedade dividida, é certo priorizar amor pessoal sobre laços familiares tradicionais?